Boa tarde, garotas do Facebook e das redes sociais. Hoje é 30/11/2015, exatamente às 19h25 da noite. Estou aqui para me apresentar como sou hoje para vocês. Apesar de não ser muito bom apresentador, mas é o melhor que eu posso fazer no momento. Eu sou exatamente o que vocês estão vendo. Então, vim aqui falar sobre uma reportagem que assisti ontem, que achei muito parecida com as duas principais características que eu tenho, que são a tolerância e o não preconceito a nada. Não tenho preconceito com nada. São as duas, para mim, as duas palavras mais importantes que existem para mim. A mais importante, é óbvio, é a tolerância, que abrange uma série de predicados e adjetivos qualificativos. E a outra é o preconceito, que abrange uma série de predicados e adjetivos desqualificativos, que ninguém deveria tê-los, porque é o causador de todos os males em nosso planeta, inclusive nas autoridades e nossos governantes, que querem se manter no poder através dos preconceitos e da intolerância. Então, vamos começar a pensar. Ontem um repórter flagrou um carteiro dentro do ônibus e um garoto de menor de 17 anos furtou o telefone, o smartphone, quer dizer, de um carteiro pela janela do ônibus e desafiou o carteiro a pegá-lo. O carteiro pegou, desceu do ônibus e correu, mal sabendo o menor que o carteiro era residente do Morro da Mangueira, exatamente no local onde foi roubado o aparelho. Ele correu por alguns instantes atrás do menor e o repórter atrás. E o carteiro disse ao repórter: não adianta correr mais, vamos andar, que ele vai parar e daqui a pouco nós nos encontramos. Aí o fato verdadeiramente aconteceu. Ele estava na mão de um bocado de gente linchando, batendo nele mesmo. Aí o carteiro chegou e disse: parem com isso, ele roubou foi a mim, deixe que eu tome as providências. Então o carteiro o salvou e tomou as providências cabíveis. Depois de cumprir essas providências cabíveis, ele, o carteiro, ajudou o garoto a ressocializar. Ele era compositor da Mangueira e tinha feito o samba enredo da Mangueira. Um carteiro, juntamente com outros autores, arrumou um emprego na bateria da Mangueira para o garoto. Então ressocializou. Perguntaram ao garoto se alguém jamais na vida teria feito isso por ele. O garoto respondeu: nunca, ninguém nunca fez isso por mim. Nunca, você foi o primeiro. Os dois chegaram até abraçar. O garoto perdeu os pais com 4 anos de idade, assassinado. Foi criado pela avó. Mas isso não é um motivo para que a pessoa vá roubar, fazer coisas erradas. O motivo para isso é a falta, talvez, de carinho ou de tato da avó com ele, ou porque ele estava perdido. É uma série de fatores. Isso só uma psicóloga mesmo que poderia analisar certamente. Então, olha só que um carteiro fez por uma vida. Imagina nós brasileiros, que eu tenho 56 anos.
há mais de 40 anos, muito mais de 40 anos, que eu vejo que o povo está mudando. Não vê ninguém na sua frente mais, só vê a ponta do seu próprio nariz. Não vê nada que passa ao seu lado, não ajuda ninguém, não faz nada por ninguém. Temos que parar com isso, temos que ser mais tolerantes, temos que acabar com esse preconceito, porque é isso que gera atrito. Eu sou uma pessoa feliz porque eu sou uma pessoa bastante tolerante e não tenho preconceito com nada, nada mesmo. A pessoa faça da sua vida o que quiser. Não gosto nem de dar conselho, mesmo se pedir, procure evitar, porque eu não tenho certeza se os conselhos que poderei dar serão os corretos para aquela pessoa. Então, prefiro assistir. Mas se puder ajudar uma pessoa que eu vir que está necessitando de ajuda, claro, lógico, eu ajudarei tranquilamente. Isso aí é sem dúvida. Sempre fui assim, tenho um coração muito bom, olho demais o ser humano. Inclusive, o povo brasileiro hoje está sofrendo. Por quê? O culpado não é o povo, não. O culpado sempre foi... Eu sou da época... Eu comecei a estudar em 63 no Jardim da Infância. 1963 no Jardim da Infância. Eu lembro disso até hoje. Eu era bagunceiro desde 3 anos de idade. Formei no pré-primário com 7 anos de idade no Senai. Depois fui para o grupo. Depois fiz a admissão de 1 ano para entrar no ginásio, que é o 1º grau hoje. Fiz o 2º grau e em 1975 eu terminei. Depois veio outros cursos, que eu não quero citar qual agora. Então, até 75 tínhamos professoras, só mulheres. O único professor que tínhamos era de educação física. No mais, eram todas professoras. E os filhinhos do papai brigavam para estudar em escola pública, porque a escola pública era de primeira, até 1975. Depois que começou essa tal de recuperação, a escola começou a denegrir-se. Então, o estudo começou a tornar-se decadente. Por isso, hoje, nós não temos ninguém qualificado. Se colocarmos uma proporção de 100%, teríamos, se chegar a 30% de pessoas qualificadas e excelentes e excepcionais, seria até muito, pois a maioria nem sei como formaram no 3º grau. E esses que vão à TV dar suas entrevistas, dizendo cursos, catedráticos, etc, são tudo querendo aparecer, não sabem nada. Esse negócio de não bater, eu também concordo, a gente não pode espancar os filhos da gente, mas nós temos que corrigi-los. Não ir pela cabeça desses que fazem as leis para perdermos nossos filhos antes dos 25 anos, como está acontecendo agora. Estamos tornando um país de velhos. Por quê? Porque os pais não podem corrigir mais, porque nós elegemos representantes indignos. Então, gente, prestem atenção. Esse negócio de terrorismo, tem o terrorismo da França, e eu dou meus pesares aos franceses pelo que aconteceu, que morreram mais de 100 e tantas pessoas, e o terrorismo no mundo inteiro, tudo causado pela intolerância e pelo preconceito religioso, ou seja lá qual for. Temos que abolir a intolerância e o preconceito do nosso dicionário.
inclusive os governantes, presidentes, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, tudo temos que abolir. Nós ficamos olhando os terroristas lá de fora, mas esquecemos dos terroristas que estão aqui no Brasil. Quem são os terroristas daqui do Brasil? Quem rouba a saúde? Quem rouba a educação? Quem roubam a segurança? Quem roubam os transportes? Quem roubam o dinheiro da infraestrutura e outras coisas a mais que tem que ser feito nesse país para o povo? Quem que é? São os que se chamam políticos e autoridades. Estes sim não deveriam ser chamados de políticos jamais, mas sim de terroristas, e teríamos que combatê-los aqui. Por isso precisamos renovarmos, começarmos agora pelas eleições municipais, renovarmos todos os prefeitos, todos os vereadores, e pelo menos 75% dos brasileiros, eu tenho certeza absoluta que são brasileiros honestos, não são, como se diz, não sabem discernir as coisas porque não tiveram oportunidade de estudar para ser mais esclarecidos a respeito de todos os fatos que acontecem nesse país. Se tivesse tido oportunidade, seríamos um país excepcional. Analfabetos, muitos criticam porque eles votam, mas eu conheço muitos analfabetos que se tornaram empresários, hoje são pequenos e micros empresários, onde empregam milhões de brasileiros, que são a maior parte do povo brasileiro, porque os grandes empresários empregam a minoria, e a maioria dos grandes empresários, não todos, mas a maioria, são tudo um bando de corruptos, corruptores e bandidos. Vocês estão vendo aí agora. Pela primeira vez no nosso país, o STF, os 11 ministros, mandaram prender um senador da República em pleno exercício, em pleno mandato. Mas o que adianta ele estar preso? Ele está preso na Polícia Federal, mas está solto. Não adianta nada. Aqui no Brasil, só no Brasil que existe essa de curso superior, de cadeia especial. Esses sim que deveriam ter uma cadeia, pior ainda, deveriam ter uma cadeia mais pesada. Nós temos que acabar com isso, de tirar dos nossos impostos R$4.000 por preso e pagar aos familiares dos presos, às esposas dos presos, mais de R$900 por mês, porque eles estão presos. Olha se tem cabimento. A Dilma faz isso. Esse governo do PT é um governo assistencialista. Tem que acabar com esse negócio de assistencialismo. Tem que dar emprego para o povo. Esse negócio de Bolsa Família é só para inglês ir. A gente tem que ajudar quem não tem condições nenhuma, que não tem QI. QI é qualificação intelectual. Esse sim tem que ser ajudado financeiramente. Mas isso nós temos que ter uma equipe de profissionais para poder avaliar essas pessoas. Nós temos que mudar nossa Constituição Federal, fazê-la semelhante à americana, só tirando a pena de morte, colocando prisão perpétua para crimes hediondos e para políticos que são, em vez de ser chamados de políticos, são os terroristas que elegemos, prisão perpétua para eles, para quem roubam, corrompem, recebem propinas, e bandidos da pior espécie, que são eles, que dizem que trabalham 3 dias por semana, mas não trabalham nem meio. Temos que acabar com esse tal de concurso público com estabilidade. Temos que acabar. Temos que colocar
do presidente ao vereador e todas as autoridades, todos pela CLT, todos pela CLT. Os aumentos deles serão conforme o aumento do salário mínimo, como de todo trabalhador brasileiro. Nada de legislar em causa própria. O executivo legisla o salário dele, o legislativo legisla o salário dele, o judiciário legisla o salário deles. Tem que acabar com isso. Tem que ser todos pela CLT. Temos que contratar um departamento de recursos humanos excepcional para qualificar essas pessoas para saberem quanto vão ganhar. E para ser político, temos que contratar um recurso humano para cada estado e município para colocarmos candidatos que saibam alguma coisa. O que adianta colocar um candidato que não sabe fazer nem administrar a própria casa? Para que vai ser candidato? A única intenção que ele vai ter é de roubar mesmo. Isso aí é óbvio. Então temos que colocar até para o cara candidatar-se, tem que passar com o departamento de recursos humanos se pode ser candidato ou não. Caso contrário, não. Um analfabeto pode ser candidato? Sim. Se ele demonstrar qualificação intelectual, mesmo não sabendo escrever um O, claro que pode ser um candidato tranquilamente. Só vai contratar um assessor e depois aprende a escrever e a ler. Então não tem nada contra o analfabeto. O analfabeto não é o culpado do Brasil estar do jeito que está. Quem é os culpados são os 25%, infelizmente. Infelizmente, eu espero que não seja tantos desses fanáticos e psicopatas do PT e de outros partidos a mais, PMDB, PSDB, DEM, PRB, que é um outro partidinho de número 10 que surgiu agora, nós temos que abrir os olhos com eles. Então nós temos que saber escolher nossos representantes. Para mudarmos nossa Constituição Federal e mudarmos o nosso Código Penal, que já era para ter sido mudado há anos, e não foi porque esses políticos safados aí não mudam, porque sabem o que iriam pegar para eles. Então temos que renovar para colocar outros políticos para que façamos a reforma da Constituição Federal e do Código Penal brasileiro. Esse negócio de autoridade, juízes, autoridade primeiro, segundo, terceiro, até o último escalão, todos vão ser assalariados de acordo com a CLT. Se quiserem ficar no governo com salário que serão pagos, muito bem. Se não quiser, pronto, acaba. Vamos demitir todo o STF que aí está. Vamos demitir todo o STF que aí está. Se não pode, nós colocaremos na Constituição que pode e pronto, acabou. Então o negócio é o seguinte, vamos acabar com isso. Nós temos que mudar esse país para nossos filhos, nossas famílias e as futuras gerações. E temos que aprender, todos nós brasileiros, mas teria que ser o mundo inteiro, a sermos tolerantes e sem preconceito algum. Porque quem tem essas duas qualidades tem muitas outras qualidades. Eu não vou dizê-las porque sou suspeito para dizer, porque as únicas coisas que eu aprecio em mim são essas duas: a tolerância e o não preconceito a nada. Então eu deixo para as pessoas tirarem suas conclusões. Então sejam, nas próximas eleições municipais ano que vem, vamos procurar renovar pelo menos 75% os prefeitos e os vereadores. Fato este nunca feito no Brasil, como fato este de mandar prender um senador desde 1988, nunca feito no Brasil.
Esses repórteres brasileiros, tirando alguns, Raquel Sherazade, que era do SBT, que o Silvio Santos mandou embora, Alexandre Garcia, um excelente repórter, Chico Pinheiro, do Bom Dia Brasil, um excelente repórter, Arnaldo Jabor faz alguns comentários muito bons, e são poucos repórteres. Bom, Miri Leitão, acho um excelente repórter, não tenho certeza que é um excelente repórter de economia, mas entre todos os repórteres, porque eu só assisto a Globo, que os outros canais eu não assisto. Aquele do Edi Ladrão não assisto de jeito nenhum, porque abusa da fé do povo. Eu sou católico, na minha igreja também tem muito ladrão mesmo. Por isso que eu sou um católico não praticante, mas acredito em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, e não saio de casa sem rezar e pedir para Ele que, do mesmo jeito que eu estou saindo, Ele me traga de volta a mim e a todos que estão fazendo o mesmo que eu. Então, fé eu tenho demais em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo não indo à igreja, justamente porque a minha igreja católica é corrupta também. E aquela do Expedito Macedo é mais ainda. Não estou falando dos fiéis, escutem bem, tanto dos católicos como dos evangélicos e de religião alguma. Estou falando de seus representantes, que são os pastores e padres e rabinos, etc, etc. Respeito, inclusive, todas as crenças também. Então, vamos ser sábios, porque nós, desde o ventre da nossa mãe, nós já nascemos com inteligência, com sabedoria, com vários adjetivos e vários predicados, que todos sabem quais são, qualificativos e desqualificativos. Tem uns que são maus mesmo, geneticamente, eu já perguntei até um médico, mas tem outros que a criação mal elaborada que o faz tornar-se mal. Então, vamos ver se nós mudamos isso, porque se não fizermos isso nessas eleições, nós não teremos futuro jamais. Então, estou aí. Depois vou gravar outro vídeo, porque esse não teve um script nem nada, foi mais para poder me apresentar para vocês. Meu Facebook é www.facebook.com/procuro my my felicidade. Então é www.facebook.com/procuro my com y my felicidade. Esse aí é o URL, só colocar no navegador e apertar a teclinha adicionar, caso tenham gostado do que ouviram. Mas vamos ser tolerantes, gente. Vamos largar esse tal de preconceito para lá, que essa palavra nem deveria existir, pois tudo está errado com essa palavra. Por isso que o mundo está esse caos, justamente por causa do preconceito. E vamos acabar com esses terroristas políticos desse nosso país. Até a próxima, fique com Deus e daqui a alguns dias nós nos veremos de novo. Abraço e boa noite.